Graça e paz. Eu gostaria de ir direto para a palavra de Deus. Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 68. Iremos ler também o verso 69. Assim diz a eterna palavra de Deus. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Agora me acompanhe no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 16. Mateus 16, 16 e também o verso 17. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que estás no céu. Somente Ele. A humanidade, ela procura um sentido para a vida. Mas o livro sagrado nos mostra que a humanidade, ela está em sentido contrário ao sentido da vida. Sabendo que a vida, ela é muito breve. É como um sopro. Procuram aproveitar a vida com aquilo que acham ser mais prazeroso. Procuram os prazeres temporários, as alegrias temporárias. Procuram até mesmo registrarem esses momentos com um objetivo de eternizá-los. Mas sabemos que isso não é possível. A vida não é feita só de boas memórias. Agora mesmo a humanidade caminha em direção contrária ao sentido da vida. Estamos rodeados de corrupção, de frieza, de guerras, pandemias, doenças, fomes, a terra oscilando como bêbado, eventos cataclísmicos. Até o planeta clama. Terremotos, maremotos, vulcões, furacões, tornados. E há momentos de nossas vidas que também se parecem com esses eventos. Há momentos que parece que as nossas vidas vai desmoronar, vai desabar. Momentos que nós não temos forças, momentos que nós não temos coragem, momentos que sentimos medo, momentos em que a aflição nos paralisa e nos perguntamos: qual o sentido da vida? Qual o propósito de passar por tudo isso? Até os mais ricos, os grandes e poderosos, sentem um fastio. As riquezas perdem o valor e o sentido, e não há ouro que possa comprar a verdadeira paz. E olhamos para a nossa volta, e também as amizades nos decepcionam, as amizades também falham, e os anos estão passando rapidamente. Em breve seremos idosos, e se o acidente não nos levar, e se a doença não nos levar,
Ninguém escapará da velhice e muito menos da morte. A morte é uma das certezas absolutas da vida. O nosso corpo está envelhecendo. Estamos com a saúde deteriorando a cada dia. E quem sabe até mesmo a madeira do caixão do nosso velório já está construída. E aquilo em que nós depositávamos a nossa confiança, as nossas fontes de apoio na vida, parecem não ter poder para nos sustentar. Percebam, amados irmãos, que a glória deste mundo está desaparecendo diante dos nossos olhos. As diversões são passageiras, suas conquistas são apenas glórias que o vento leva embora. Seus títulos para nada servem, são passageiros. Uma vaidade, quem sabe, que serve como uma camuflagem para o nosso egoísmo. Os aplausos para nada servem. Os elogios não são capazes de nos fornecer juventude. Como disse o sábio, tudo é vaidade. E para onde nós estamos caminhando? Olhando para a sua vida, para onde você está caminhando? Qual o sentido da vida? Nós estamos rodeados por essas coisas, e enquanto nós estamos em uma contagem regressiva, como uma ampulheta que derruba os últimos grãos de areia, eu oro nesse momento para você que me ouve agora, que o Espírito Santo possa despertá-los, que o Espírito Santo possa acordá-los, e que não seja tarde demais para perceber que a sua vida está apoiada em coisas que não têm nenhum valor eterno. Veja sua alma. Sua alma está sedenta. Ela precisa ser saciada, mas jamais ela poderá ser saciada pelas coisas vãs. Quanto tempo nós perdemos em tentar provar alguma coisa para alguém, ainda que na vida a gente ainda tenha alguns momentos que demonstre um certo tipo de emoção, ainda que nós temos alguns momentos da vida que temos êxtase, que temos prazer, que temos boas sensações, como uma viagem, o lazer com a família, uma boa refeição, uma noite de sono, todas essas coisas vão passar. Tudo isso faz parte da graça comum. O sol nasce para todos, a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos, mas esse não é o sentido da vida. Todas essas coisas são temporárias. É por isso que o texto sagrado diz que se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a humanidade anda assim. É desse jeito que a humanidade caminha, esperando somente nessa vida. Mas se a sua vida estiver centralizada em Jesus Cristo, cada detalhe você verá a mão de Deus. Cada detalhe você terá sentido, porque nada aqui pode tirar o seu foco da eternidade. Quando a centralidade é Cristo, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Cristo permanece para sempre. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Enxergar quem é Jesus Cristo é o verdadeiro sentido da vida. Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ter uma revelação como essa, que não é revelada nem pela carne, nem pelo sangue, e sermos bem-aventurados por receber essa revelação do Pai Celestial que está nos céus, é o sentido da vida. Não tem como enxergar a Cristo se Ele não for o centro de tudo. Não tem como enxergar a Cristo
Não há problemas traçar planos, metas. É lícito ter objetivos, mas que o início, o meio e o fim seja para a glória de Deus, esta única finalidade, olhando para as coisas eternas. A glória de Deus é a única coisa que dá sentido à vida, e seu Filho Jesus Cristo é a única fonte de esperança verdadeira. Não significa que você não terá limitações. Não significa que você não terá fraquezas ou que será sempre forte. Não significa que você não terá grandes provações pela frente, mas quando Cristo, Ele é o centro de sua vida, você tem a certeza plena que Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos, e você terá a experiência mais incrível de sua vida, a certeza que você nunca estará sozinho. Esta é a verdadeira experiência do orar sem cessar, de conversar com Ele a cada momento e não deixar que em nenhum momento da vida essa consciência se perca, porque Ele é o único que estará com você 24 horas por dia, e não há um só momento que Ele não esteja com você. E quem olhar para Cristo com fé encontrará o sentido da vida. Quem olhar para Cristo com fé encontrará descanso e segurança. Mas isso também não significa que nós teremos uma explicação para tudo. Mas significa saber que em tudo Cristo está com você. Eu sei que até que os meus olhos contemplem a eternidade, terei que passar por uma grande variedade de situações. Talvez, quem sabe, durante a vida, o súbito, a fatalidade possa acontecer. Quem sabe terei que passar por coisas que jamais pensaria que iria acontecer comigo, mas quando isso acontecer, se acontecer, a única coisa que terá sentido em minha vida é Cristo. Fique sabendo que as oportunidades de sermos bem-aventurados acontecem frequentemente em nossas vidas. Eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo, dizendo que nós não devemos ser ignorantes a despeito dos que já dormem, usando de eufemismo para falar da morte, trazendo a ênfase na exortação, na esperança e na consolação, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja. Mas esta palavra também, ela pode ser ampliada no sentido total de todas as coisas que acontecem na vida do cristão e que está dentro da vontade de Deus. Que nós, amados irmãos, não sejamos ignorantes do total da vida cristã. É por isso que está escrito que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Cristo está em tudo na vida do cristão. Em tudo Cristo está na vida do cristão, para que o cristão possa estar cada vez mais parecido com Ele, andar como Ele andou. Cristo está em cada momento em nossas vidas, nos transformando no que Ele é. E o sentido da vida é ser transformado no que Ele é. É por isso que a nossa leve e momentânea tribulação tem peso de glória eterna, que é muito superior a qualquer coisa que possa ser experimentada nesta vida. Aquilo que ouvidos não ouviram, olhos não viram e não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso nós devemos sempre ter o foco nas coisas que não se veem. É por isso que nós temos que buscar as coisas invisíveis.
Nós estamos apegados em coisas tão banais. Será que sabemos realmente, por experiência, pela palavra, que sabemos o sentido da vida? Será que você entende a situação que você está vivendo? Eu quero te dizer, você não precisa entender a situação que você está vivendo. Não se preocupe com isso. A única coisa que você precisa entender é que tudo que o Senhor Deus tem permitido em sua vida é para promover uma glória eterna, um peso de glória eterna. Todas as circunstâncias que te levam às bem-aventuranças têm peso de glória em sua vida. Esse discernimento, que é o verdadeiro discernimento, essa sensibilidade de saber dessas coisas, diante do que você está vivendo, tem peso de glória eterna. É isso que nos dá sentido à vida constantemente. Aquilo que é glória eterna, incomparável, inimaginável. Mas estamos buscando as coisas corruptíveis. Jesus disse: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a eternidade, o qual o Pai Celestial vos dará. Pois a glória desse mundo, senhoras e senhores, a glória desse mundo, ela é ilusória, ela engana. É por isso que as pessoas estão agarradas em glórias passageiras e não conseguem encontrar o sentido da vida. Já o cristão, o regenerado, ele logo diz: eu sei porque eu estou passando por isso, e o que eu estou passando é para que haja um peso de glória na minha vida. Eu estou passando por coisas que eu não gostaria de passar, mas eu estou vivendo cada momento para a glória de Jesus Cristo. É certo que haverá momentos que as crises humanas, a nossa humanidade vai querer falar mais alto. E em muitos momentos, nós iremos falhar. Há momentos que nós vamos como que estar balançando, impactados pela vida, porque nós ainda não passamos pela glorificação. Isso pode acontecer com a gente, mas logo o arrependimento virá, a lucidez espiritual. O Espírito Santo vai nos convencer e nos ajudar em nossa fraqueza. Ele nos acompanha de perto. Você vai crer que Jesus Cristo está te acompanhando de perto. O Espírito Santo vai falar no seu íntimo: eu estou aqui, você não está sozinho, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então é que estou forte. Veja como nós somos falhos e pecadores, diante de promessas tão ricas. Até o último dia, você vai brigar com a sua carne. Você vai lutar contra a sua velha natureza. Você vai batalhar contra o pecado. Mas isso também é temporário. E quando algo inesperado acontecer em sua vida, lembre-se: o que dará sentido à sua vida é a glória de Deus. Ainda que você não tenha nenhuma explicação humana, racional para o que você está vivendo, creia somente em Deus. Deus não precisa te dar explicações. Há muitos momentos da vida que está acima da nossa razão. Não é que seja irracional, é supra-racional, cuja finalidade última é a glória de Deus, é o seu aperfeiçoamento, para que cause um peso de glória eterna. E eu não estou dizendo que a nossa fé não seja uma fé racional.
Nós temos uma fé racional. Nós temos também um culto que é racional. Mas esse Deus supra, Todo-Poderoso, que não pode passar pelo experimento científico, Ele dá sentido às nossas vidas. E quando eu olhar à minha volta, toda essa glória passageira, temporária, quiser me carregar, quando os prazeres deste mundo quiser me abraçar, quando a voz sedutora do mundo quiser me atrair, eu sei aonde eu venho pedir o meu socorro, eu sei que eu não estou sozinho, e sei que Ele é poderoso para me livrar. Muitos estão tentando escapar dos problemas em momentos de distração. Muitos estão dedicando horas e horas do seu dia olhando para a tela de um celular. Alguns lugares já não pregam mais a verdade, que enchem a igreja de entretenimento, assim como o mundo faz, distraindo, como um analgésico, na verdade, que não vai resolver o problema da dor. A distração do mundo é como um vapor que logo passa, acaba. Não perca tempo, meus amados irmãos, com atalhos falsos. Pare de ser iludido pelas falsas alegrias. Este mundo não pode te oferecer nenhuma garantia. Olhe à sua volta e vejam pessoas que você conhece, que alcançaram o que desejavam. Às vezes nós pensamos que se a gente alcançar tudo aquilo que a gente deseja, nós iremos realmente descobrir o sentido da vida, viver melhor. Mas somente em Cristo tem a verdadeira paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nessas promessas nós temos que nos agarrar a cada momento. É por isso que vemos a cada dia pessoas bem-sucedidas, cheias de angústia, deprimidas, vivendo uma vida de aparência, um falso sorriso no rosto. Quantas pessoas atingiram seus objetivos da vida e mesmo assim não são felizes, sempre falta algo, sempre querem algo a mais, nunca estão contentes com nada. É um ciclo sem fim, em busca da felicidade. O mundo oferece fontes que jamais poderão te saciar. E vemos pessoas tão simples, humildes, pessoas muito pobres, mas que são servos de Jesus Cristo, tão realizadas, tão gratas, tão felizes, tão ricas espiritualmente. Entenda, a alma sem Cristo jamais poderá ser saciada. Não há nada que se iguale a Jesus Cristo. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. É preciso olhar para a cruz de Cristo. É preciso olhar todos os dias para o Deus da cruz, que dá sentido à vida, sentido à existência. É o Deus da cruz. Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olhe para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olhe para aquele que morreu e ressuscitou, e que vive para todos sempre. Ele é a razão de toda a existência. Ele mesmo trouxe à existência todas as coisas. Ele é o sentido da vida. Ele é o centro de todo o universo. E está tão perto de você.
E alguns, como os discípulos do caminho de Emaús, não conseguem notar. A palavra está tão próxima. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu digo a vocês que querem, quem sabe, um recomeço, vocês que necessitam de um recomeço, o seu recomeço está no Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode te dar um novo coração, um verdadeiro sentido para a vida. Você que me ouve nesse momento, só Ele pode te dar uma nova mente, uma nova mentalidade. Só Ele pode te dar um novo rumo em sua vida e te transformar em uma nova criatura. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar até o mais miserável de todos os pecadores. Sua graça é tão poderosa, ela é riquíssima, capaz de sustentar o mais fraco dentre todos os homens. Eu estou falando da verdadeira vida, que não depende dos seus méritos. Eu estou falando do verdadeiro sentido da vida, do amor incondicional, que só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando de comportamento. Eu não estou aqui falando só de bons hábitos. Eu não estou aqui falando só de termos uma boa moral, uma boa ética. Qualquer religioso pode ser assim, mas eu estou falando de uma transformação que começa no mais íntimo do seu ser. E a fé em Cristo Jesus, ela não é um adorno para ser carregado exteriormente como alguém religioso, mas é um poder transformador que dará sentido à sua existência. É nascer de novo, é ser regenerado verdadeiramente, é arrependimento que vai brotar dentro de você, é perdão para os seus pecados, é te fazer uma nova criatura pela graça de Deus. E quem vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma lançarei fora. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora, em um momento oportuno. Talvez você quer um recomeço. Você tem pensado muito nisso, em um recomeço. Você tem buscado um sentido para a sua vida. O clima da sua vida parece que está totalmente fechado. O fastio toma conta do seu coração, talvez, por você ter falhado tantas vezes, ter tropeçado tantas vezes, você ter tido tantos recomeços, parece que não acredita mais na possibilidade de alguma mudança. Ou talvez você está na ilusão que vai conseguir se levantar sozinho. Não caia na ilusão novamente que você continuará se levantando sozinho. Não, você não conseguirá ter um recomeço pela sua própria força. Você não tem poder para mudar o seu coração. Até a sua maneira de viver você até consegue mudar um pouco. Você até pode melhorar os seus costumes, você até pode ser uma pessoa mais disciplinada, você até consegue, quem sabe, pelas suas próprias forças, ter um seu dom religioso. Mas nada disso será o suficiente. Sua própria força, sua própria vontade estão corrompidas por causa da sua natureza caída e pecaminosa. Até na sua boa intenção há pecado, até na sua bondade há maldade, até o nosso senso de justiça ele é falho e contaminado. E ainda que muitos se orgulhem da sua moralidade, entenda, tudo que sai do homem é como um trapo de imundícia diante de um Deus 3 vezes santo. Santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Todo homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. E o morto não tem poder de ressuscitar a si mesmo. Ele é totalmente incapaz.
a não ser que Ele seja totalmente santo, a não ser que Ele seja o próprio Deus e aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele sim tem o poder de te levantar com Ele. Não abuse mais da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus Todo-Poderoso tem sido muito paciente com você, muito misericordioso para com a sua vida. Sua graça é maior que os seus pecados, e Ele está pronto a te receber de braços abertos. Ele está pronto a receber a todos que clamam por socorro, e hoje é um dia abençoado em sua vida e que essa palavra te alcança. Mas entenda, sem Cristo nada permanecerá. É como construir sobre areia, uma construção que não vai prevalecer, onde as ondas virão, os ventos fortes virão e a construção vai desmoronar. E nós temos que saber, senhoras e senhores, que nós teremos muitas tempestades na vida que virão. Você ainda terá muitos ventos fortes que soprarão contra você. Não há quem passe pela vida sem experimentar perdas, prejuízos, dores, sofrimentos, doenças e desilusões. Mas quando esses momentos chegarem, e eles chegarão, tenha certeza disso, perceberemos o quanto as nossas pontes de apoio são frágeis. Entenda, nenhuma pessoa, ainda que te ame mais que tudo, não será capaz de te socorrer, nem seu filho, nem seu pai, nem sua mãe, nem algum ente querido. Todas essas pessoas são tão limitadas quanto você, ainda que elas pareçam ser mais fortes que você. Nenhum psicólogo, nenhum médico pode ir até a profundeza do seu ser. Nenhuma riqueza dessa vida pode te afastar da morte. Olhem à sua volta, vejam os poderosos, os famosos morrendo e as suas riquezas ficando. Cristo é o único que prevalece sobre tudo e sobre todos. E eu quero encerrar a mensagem nessa noite dizendo a vocês: quantos testemunhos iguais de Pedro nós temos ao longo da história que confirmam isso? Talvez você hoje seja uma testemunha do Senhor nesse sentido, de crer que Ele é o Filho do Deus vivo, o Messias, o enviado Cristo. Para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Quantos testemunhos nós temos no evangelismo, nas pregações, nas praças, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nas escolas, nos presídios, e muito em breve para os caminhoneiros. Quantos testemunhos nós temos, em que nós podemos dizer: olha, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente, Tu és o Cristo, Filho de Deus. A minha oração é que essa verdade seja revelada ao seu coração verdadeiramente. Porque quantos estão na igreja, mas ainda não se converteram, estão convertidos à placa, à religião, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Vejam quantos homens e mulheres do passado, quantos missionários perseguidos, passaram por prisões, privações, por açoites, por dores terríveis, que morreram de doenças terríveis, que foram traídos, passaram por injúrias, passaram por grandes necessidades, fome, e mesmo assim permaneceram firmes. Pessoas que foram atropeladas por tanques de guerra, esmagadas, todos os seus ossos dilacerados por causa da causa de Cristo, mas estavam aliançados com Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Toda essa segurança, igreja, nós precisamos ter. O que vem pela frente,
O que nos espera, o maior milagre que possa acontecer em nossas vidas é permanecermos fiéis a Jesus Cristo diante das lutas e as tribulações que se aproximam cada vez mais sobre o nosso planeta. O império das trevas está em ascensão e o seu joelho não está no chão. Mas esses homens estavam alicerçados em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e toda essa segurança não vem de nós mesmos. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo é o sentido da vida. Você que me ouve nesse momento, essa palavra te alcançou. Talvez em outro país agora, eu nem te conheço, mas o Deus Todo-Poderoso te conhece. Não adie mais o seu recomeço que Deus te oferece hoje. Você tem uma nova oportunidade em sua frente nesse dia. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o teu coração, construa a sua vida na eternidade, ajunte tesouros do céu, coloque as suas expectativas em coisas certas, em coisas que não vão te decepcionar, porque a vida cristã, o caminho da fé, não é um caminho de perfeição humana, nós sabemos. Mas o verdadeiro cristão, ainda que é falho e pecador, ainda que sente fraquezas, ainda que enfrenta tentações, os cristãos que choram e que também sofrem, eles estão aos pés de Jesus Cristo. Entendem que Cristo os sustenta. Cristo é o que os mantém de pé quando as nossas próprias forças se esgotam. Pare de buscar no mundo aquilo que só pode ser encontrado no Salvador. Não adianta correr atrás, quem sabe, de novas estratégias, como você tem pensado. Não adianta mudar de planos ou buscar, quem sabe, novas soluções. Não adianta ter novas conquistas se seu coração continuará vazio. Se o que lhe falta realmente é o verdadeiro sentido da vida. Entenda de uma vez por todas: você não poderá produzir vida em si mesmo. Você está morto por causa dos seus muitos pecados. Você precisa de um Salvador. E se você realmente deseja um recomeço, você precisa olhar para Jesus Cristo, pois não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A vida é muito breve. Nós estamos aqui de passagem. E hoje é um dia que o Senhor preparou. Hoje é um dia aceitável. Hoje é um dia da salvação. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. É palavra de Deus para a tua vida. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe conceder. Quem crê em mim tem a vida eterna, e todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O verdadeiro sentido da vida, meus amados, é que creiais naquele que o Pai enviou, e ouça a voz do Espírito Santo que fala ao seu coração, e se entregue ao Salvador nesse momento, aonde você está. Se entregue ao Senhor. Clame por ajuda e por socorro, Ele virá ao teu encontro. Essa palavra te alcançou. Nele está o verdadeiro sentido da vida. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que não há quem mereça a graça de Deus. Não há quem possa conquistá-la. É uma dádiva.
não vem pelos seus próprios méritos. Há pessoas que, quem sabe agora me ouve, ou irá me ouvir muito em breve, que pensam que precisam ser melhores seres humanos para depois vir à igreja. Isso não é verdade. Isso é um engano camuflado de boa vontade e falsa humildade. Jesus não espera que você esteja pronto para vir a Ele. Venha como estás. Ele te chama como você está nesse momento. Você será salvo. A palavra de Deus não volta vazia, mas sempre atinge o objetivo que lhe apraz. Eu gostaria nesse momento de orar com você. Quero chamar o evangelista Leandro nesse momento para fazer essa oração. Amém. Louvado seja Deus. Que a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. A palavra de Deus diz: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Tem alguém aqui que ainda não assumiu um compromisso com Jesus Cristo? Levante a sua mão e nós estaremos orando pela sua vida. Amém. Certa vez, o carcereiro disse ao apóstolo Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo e Silas disse àquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos orar. Querido, eterno e bendito Deus, a tua palavra que não volta vazia, Senhor, a tua palavra que faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo pelo qual o Senhor enviou. Meu Deus, eis aí o teu povo, a tua igreja aqui presente. Ó Deus, que esta palavra vá como uma flecha, Pai, no coração de cada pessoa, daqueles que ainda ouvirão, ó Deus, esta mensagem. A tua palavra, Senhor, que é poderosa para salvar, traga restauração, traga novo nascimento na vida desta pessoa, desta casa, desta família, Senhor, para a glória e para o louvor do teu santo e bendito nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um nesta noite, hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja Deus.